Hoje, 29 de maio de 2026, eu tive um sonho, agora de manhãzinha, umas 6 horas, por aí, 5h30, 6 horas, eu tive um sonho. O primeiro sonho foi com a minha irmã, que ela estava sentada em uma varanda, com um monte de mulher ali falando, né, da palavra de Deus, né, falando que a palavra era mentira. Tinha bastante mulher ali sentada nessa varanda e falando, tudo católica, falando que a palavra era mentira, que não acreditava na palavra, que tudo que a gente fala é mentira. E tinha até uma irmã lá no meio que ela era evangélica, só que ela tinha voltado a ser católica de novo, voltou no vômito, né, para falar assim, para falar a verdade. E falando ali, eu já fui de lá, eu não acredito nessas palavras, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito na palavra. E eu ali no meio, ali tentando falar para elas, né, que a palavra era a verdade, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida eterna, que é a palavra dele, né? Mas elas não estavam nem dando atenção. Aí depois desse sonho, eu fui no banheiro, e aí eu comecei a sonhar outro sonho, bem intrigante também. E vai acontecer algo grande, não sei o que vai acontecer, mas é na família, coisa de família. Tem um pessoal que mora lá perto da minha mãe, que as casas lá é tudo junto, tudo juntinha, pertinho uma da outra. E tinha um rapaz lá que chama, o apelido dele é Tunico, o tio dele que chama Kiko, a Agnes também, que mora tudo lá perto, na casa do lado. E aí aconteceu muita coisa ali, sabe, dentro daquela casa, muita desavença ali, sabe? Aí de repente tava eu, minha irmã também lá junto. Eu tava porque eu tenho que ver, né, a visão, então eu tava ali, né? E aí passava. E aí tinha um lugar determinado nessa casa pra baixo, assim, tipo uma varandinha, e tinha uma criança. Essa criança parecia ser esse Tunico novo. Parecia ser ele criança, sabe? Mas o filho dele é muito parecido com ele também. E aí, mas ali era ele, sabe? Era ele ali criança. E aí de repente eu olhava assim, ele tava com um pó branco no nariz, na boca, assim, bastante na boca. E ele tinha ingerido isso, tinha cheirado esse negócio. E aí eu falava assim, ia pro lado dele, e eu falava assim, gente, ele tá morrendo, né? Tava morrendo ali, se debatendo ali, né? E aí todo mundo olhou assim, e eu peguei aquele menino assim no colo, comecei a fazer massagem nele assim, né, pra ele voltar, só que ele não voltava. E, e aí eles lá, tudo ficou assim apavorado, né, olhou pra minha irmã e falou assim, é culpa sua, é sua culpa, né. Eu não sei por que eles acusaram ela, mas falou que era culpa dela. E aí eu peguei essa criança assim, dentro de uma bacia, não sei porquê, tinha uma bacia com água, eu peguei ele dentro dessa bacia assim e saí com ele caminhando assim até as casas. Parece que a casa da minha mãe era junto com a casa deles, parece que o corredor era tudo junto ali, tudo parece tipo na favela, tudo misturado ali, sabe? Tudo junto. Não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa ali vai acontecer, de juízo, de morte, eu não sei, né? E aí saí correndo com esse menino. Eu falei assim, não, não foi a minha irmã, não, não foi a minha irmã que fez isso, não. E eles falando assim, foi ela que fez isso, foi ela que fez isso. E eu saí correndo com esse menino e falava assim, eu vou levar ele, porque nós vamos fazer o exame e vocês vão ver que não foi ela que fez, né? Ficava assim, tentando levar ele para provar que não tinha sido ela. E aí eu passava pelo meu sobrinho, que é filho da minha irmã, que chama Lucas, que fica envolvido com esse povo lá também, né? E aí fica ali junto com esse rapaz ali junto, né? Daí eu falava pra ele, Lucas, isso aqui serve pra você também, serve pra você também, né? E saía e passava assim, né, correndo. Aí de repente esse menino que eu vi ele, que ele era criança, mas aí depois eu vi ele vindo com um revólver, então provavelmente é o filho dele, né? Porque aí depois eu vi ele correndo com o revólver e ameaçando, né, querendo matar ali, né, pelo que tinha acontecido. Então, eu acho que vai acontecer muita coisa ali, viu? Vai acontecer algo grande ali naquela casa, naquela família. Pode ser de justiça de Deus, né? Ali, de mostrando para eles, né? Alguma coisa. E pro meu sobrinho ficar atento também, porque ele fica sempre ali junto com essa família ali, com esse menino ali junto, né? Então, vai acontecer muita coisa. E tô só relatando aqui pra
aguardar, porque vai acontecer muita coisa e a gente está alertando, está avisando. Pode ser que se eles aceitar Jesus Cristo, aceitar a palavra de Deus, aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da alma deles, pode ser que Deus livre do que está por vir, mas se não, vai pagar o preço e Deus vai descer com justiça para mostrar para eles que Deus é Deus e Deus quer que ele se volte para a face dele. Então é isso, eu vou deixar esse sonho aqui relatado aqui. Daí eu ia passar esse sonho também, né? Passei esse sonho para minha irmã, falei para ela. E eu orei antes disso, né? E a Bíblia ali ficou aberta em uma palavra, eu fui ler ali a palavra, né? Que estava aberta ali. E aí fala de Jeremias, né? Que é o profeta de Deus, né? E ele fala do juízo de Deus também, pelas pessoas que queimaram o incenso a deuses estranhos, né? E o que eu entendi foi porque ela estava, esse primeiro sonho ele estava ali falando, né, da palavra de Deus, que era mentira, e tudo católico ali, né? Tudo católico que não acredita na palavra de Deus, mas acredita em santo, acredita em muitas das outras coisas que foi aprendido de antepassado, né? Mas não acredita na palavra de Deus, não acredita na Bíblia, fala que a gente fica socado com a cara na Bíblia, né, direto. Mas a palavra fala que o meu povo foi destruído porque ele faltou o conhecimento da palavra de Deus. Então eu creio que Deus confirmando ali para mim esse sonho. Vou ler aqui a palavra. É Jeremias 1, né, que fala, mas eu vou começar lendo aqui do 4. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo... Depois que eu orei, né, eu estava aberto nessa palavra. Eu falei para Deus falar comigo para confirmar esses dois sonhos que eu tive. Antes que me formasse do ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Porém disse-me o Senhor, não diga eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares e também para edificares e para planteares. Então, estou falando aqui de destruição, de arruinares, arrancares, né? E edificar e plantear. Então, tá falando aqui de edificação, né? Para aqueles que aceitar Jesus Cristo, né? Vai ter edificação, mas para os que não aceitar, vai acontecer muita coisa. E para plantear. Então, ali naquele sonho, que aquela criança ali, eles começavam a chorar, né? E entrar em desespero ali pelo que tinha acontecido, né? E aqui falou claramente, né? Para plantear, foi o que eu entendi. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: vestes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor. Eles virão, e cada um porá o seu rosto diante das portas de Jerusalém, e contra os seus muros em redor, e contra
todas as cidades de Judá, e eu pronunciarei os meus juízos contra o meu povo por causa de toda a sua maldade, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tá vendo aqui a confirmação do sonho? Então foi o que eu entendi, porque ali estava falando que a palavra é mentira, que não acredita, e ele tinha muito católico, até evangélico, que tinha voltado para trás, né? Que estava clamando e falando: eu não acredito, eu já fui de lá, mas eu não acredito nada disso, é tudo mentira, né? Tudo enganação. Então aqui falou, né, do juízo de Deus contra esses que queimam incenso, né, a deuses estranhos, obras feitas por suas mãos, né? Então eu entendi foi isso, que vai haver juízo ali, vai haver morte ali dentro. Para quê? Para juízo, né? Para juízo. E o que tiver junto ali vai ser acusado também, né? Que tiver ali junto, foi o que eu entendi, que vai estar ali em juízo, vai entrar em juízo também. Então eu passei esse sonho para minha irmã, então tem que ficar vigilante, né? Porque vai acontecer muita coisa e eles não querem nem saber, né, dos alertas, dos avisos de Deus.